Então, boa tarde, né? Vamos que vamos para mais uma live, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco do Vedanta, das tradições milenares, do espiritismo, filantropia, do cristianismo, as Vedas, né? Que é a religião, né? Que é um pouco disso, né? O que são Vedas, né? A realidade. O que é Yoga? Qual foi a contribuição além do judaísmo na religião, na tradição cristã, a contribuição hinduísta na tradição cristã, depois de um certo período, né? Como que, de certa forma, houve uma aproximação hinduísta e romana é, nas tradições, no cristianismo, depois dele ter sido de certa forma alterado, entendeu? E o que é o Veda? O que é o hinduísmo? O que é o Veda, né? Então, o Vedanta ele é um estudo de observação da realidade. Então, a partir do momento que o homem vive uma realidade, aquilo aquilo é constatado por terceiros e é constatado de forma experimental, aquilo passa a fazer parte do Vedanta, entendeu? Então, por isso que muitos estudiosos têm uma simpatia, eu vejo muitos neurologistas, muitos psiquiatras têm uma certa simpatia com Vedanta, entendeu? Eu vejo muitos canais que divulgam Vedanta, né? Porque a psiquiatria eles terão que conversar um dia, entendeu? As tradições, a psiquiatria vai ter que conversar com, de forma dialógica, dialógica com as tradições, a psiquiatria e as tradições, a ciência e as tradições. Porque, afinal, a ciência é uma resultante das tradições. Vocês entendem? Então, o Vedanta, ele, como ciência experimental e subjetiva da realidade, ele é uma forma de observar a realidade e trazer a realidade de forma experimental para a comunidade que se vive. Então, é uma tradição oral, oralizada por muito tempo, e depois passou a ser escrita, entendeu? Passou a ser escrita e oralizada, entendeu? Então, a parte escrita é aquela parte que compõe os sutras, os sutras do yoga, o Bhagavad Gita, né? Que são obras assim, que são obras de uma adaptação da realidade bem mais evoluída, de forma muito bem intuída, trazendo para a população, a sociedade. E naquela época tinha os seus reis, os seus monges, né? E tinha um certo respeito, entendeu? Pelas tradições, pela cultura védica hinduísta lá na Índia, entendeu? Então a cultura, o agrupamento hindu é um agrupamento que veio, esses agrupamentos eles foram fortemente inspirados pelo Cristo, segundo Emmanuel, é, pela obra Caminho da Luz, entendeu? Então essas obras
o Vedanta como a adaptação da realidade ao ser humano, né, é uma métrica que é usada, que sempre foi muito divulgada, tem sido muito divulgada para a libertação dos homens. Entendeu? Que a partir do momento que a gente vê a realidade como ela e a gente experimenta isso e compartilha com os outros de forma dialógica, né? Conforme as tradições greco-romanas, conforme as tradições egípcias, né? As tradições egípcias, greco-romanas, cristãs, né? A tradição judaica, a Torá, o Bhagavad Gita, o hinduísmo, né? A China milenar, né? É, as tradições nórdicas, as culturas dos eruditos, é, as culturas dos eruditos lá do estoicismo romano, né? Da questão da percepção, da sensorialidade, entendeu? E do estoicismo, controle mental do estoicismo romano, vindo de Virgílio, de várias da cultura romana, entendeu? A partir desse momento houve, houve uma certa romanização do cristianismo. E a partir do momento que veio Jesus, ele como arquiteto, a meu ver, né, como arquiteto central de todas as métricas divulgadas no mundo, como aquele que promoveu e reverberou mais fortemente no mundo, como Buda, como Shakyamuni Buda, né? E ele é o preposto da criação, da formação do planeta Terra, entendeu? Ele é, o, ele é um dos arquitetos do planeta Terra, né? Então ele, com a vinda dele e a morte dele, o sacrifício dele na cruz, né? Na penosa cruz, muitos adeptos passaram a segui-lo, entendeu? E houve com o apóstolo Paulo, né, uma verdadeira cultura cristã. O apóstolo Paulo ele foi ele que foi orientado diariamente pelo Cristo, entendeu? Pelo Cristo e por Estevão, né? Estevão, de Jesus Cristo e Abigail orientaram diretamente o apóstolo Paulo para que ele seguisse no Evangelho. E o Evangelho é a ascensão do homem ao encalço dos anjos. Entendeu? O Evangelho ele é a aceitação do ser humano da realidade angélica. Entendeu? Então, a realidade angélica é uma realidade que ela tem a ver com a realidade védica. Porque a partir do momento que a gente tem o cristianismo, houve-se uma concentração do judaísmo que primeiramente perseguiu os cristãos, eles combatiam os cristãos, mas depois eles aderiram ao cristianismo, muitos aderiram ao cristianismo, passaram por Moisés e aderiram ao cristianismo, entendeu? E depois veio o hinduísmo também influenciar, sem contar com Roma, né? Influenciar o cristianismo legalizado, entendeu? Mas Roma, nos períodos da sustentação do império dominante, abafou, segundo os romances de Chico Xavier e de Emmanuel, abafou as culturas africanas egípcias, as culturas africanas,
abafou todas as culturas que traziam uma certa noção de realidade experimental que era espiritualizada, entendeu? E com isso houve uma queda da moralidade, da moral humana nesse período, entendeu? Um período de muita investigação, fiscalização e repreensão dos cristãos que viviam no Império Romano da época, entendeu? Então muitos eram martirizados, né, nos círculos romanos, e segundo os romances de Emmanuel, né, que vem trazer a historiografia dos seguidores de uma falange de seguidores do Cristo, como o espírito de Bezerra de Menezes, o espírito de Quinéio Lúcius, o espírito de Alba Lucínia, de Célia, né? Que provavelmente se repetem a cada novo livro, né? Tirando aqueles que sempre com um marco de alguém que vem trazer com muito amor um resgate espiritual de uma família, de pessoas, entendeu? Então é mais ou menos assim. E o Vedanta, como o budismo, ele é a análise da realidade, entendeu? Então todas as religiões são análise da realidade. É muito contraditório dizer que as religiões é o ópio das nações, entendeu? É muito perigoso falar isso, né? Só por uma constatação de Karl Marx, de que, com base em Karl Marx, de que as religiões eram ópios das nações, porque, de certa forma, o catolicismo monopolizava, era a religião dominante que assessorava os reis, os papas, os reis e tudo mais, entendeu? Então, não é tão acertada essa visão, entendeu? Não é tão acertada essa visão marxista, entendeu? Embora seja acertada a visão de que nós temos como privilégio espiritual e moral a perseverança na caridade, tanto material quanto moral, perante as pessoas mais flageladas pela sociedade, flageladas pela hipocrisia religiosa, pela hipocrisia moralista, entendeu? Flagelada pelos devaneios filosóficos, entendeu? E de certa forma e pela economia egoísta, né? Então, de certa forma, sem posicionamento político, né? Nós temos que trazer uma certa espiritualidade, um certo cientificismo para integrando ciência e religião, ciência, fé e religião, entendeu? Então meu objetivo aqui nessa live é trazer aspectos da psiquiatria, da psicologia, da psiquiatria, das ciências psicológicas, e trazer as ciências das tradições. As tradições como ciências também, né? As revelações. Então a revelação hindu é uma métrica. Ela não é a única métrica, porque
porque tem outras tradições, entendeu? Então o budismo ele não é a única métrica, o cristianismo ele não é a única métrica, entendeu? Então o cristianismo que a gente sabe, né? O ateísmo não é a única métrica, o deísmo não é a única métrica, entendeu? Então há uma universalização dos princípios, de certa forma, que são regidos pelos emissários e arquitetos do planeta Terra e da humanidade aqui a humanidade. Quando eu digo humanidade, eu digo pós-Kardec, né? Um marco para a história da humanidade é Kardec, é Chico Xavier, é Divaldo, são marcos para a humanidade, entendeu? Em relação a visões, da vida, entendeu? Então, essas visões tragas e os princípios tragos pela doutrina, eles vão alterar o posicionamento futuramente, de certa maneira, vão alterar o posicionamento científico e tradicional, como o dos Vedas, entendeu? Como o do budismo. Então, provavelmente será o futuro das religiões. E também será uma religião, entendeu? Será uma religião e será o futuro das religiões, entendeu? Então é mais ou menos assim. E de certa forma altamente cobiçada atualmente as posições de destaque, onde quando foram semeados com muita luta, com muita tarefa, né? E árdua tarefa de pesquisas, de semeaduras no bem, na caridade, né? Porque era dito que a caridade, fora da caridade não há salvação. Eu permaneço com essa questão porque fora da caridade realmente não há salvação para o ser humano. A caridade é o único meio que o ser humano pode encontrar para subir ao reino de Deus, ao reino angélico, para entrar no encalço dos anjos, entendeu? Assim como os animais estão no nosso encalço, entendeu? E nós herdamos dos animais a nossa herança evolutiva aqui, entendeu? E nós temos como herança também dos anjos tutelares nossos a nossa predestinação, vamos botar assim, entendeu? Os domínios da nossa realidade, da nossa visão, da nossa encarnação, os domínios da nossa existencialidade estão prepostos pelos anjos, entendeu? Então, o espírito de verdade, os espíritos que fizeram parte da revelação espírita, eles são os mesmos que participaram da segunda revelação, da primeira revelação, das tradições como um todo, tomando elas como a primeira revelação, entendeu? Da cultura egípcia, que foram a cultura que mais se ascendeu espiritualmente, dentre todas elas, né? Isso eu digo, eu não falo por mim, só por mim, eu falo pela genealogia espiritual traga por informações de Emmanuel, que foi um espírito que seguiu a trajetória do Cristo nos milênios
anulando a sua vaidade, o seu ego, o seu egoísmo, né? Então, Emmanuel é esse espírito que traz, orienta os trabalhos mediúnicos de Chico Xavier e torna-o conhecido mundialmente, né? Internacionalmente. Então é bem isso, né? E essa notícia que eu quero trazer, entendeu? Que futuramente, quem sabe, o Vedanta irá, se já não catalogou, né? Mas como uma tradição respeitável, né? Mas não a única, né? Catalogou o espiritismo como parte dos Vedas, entendeu? Por se tratar de uma nova possibilidade religiosa, uma nova possibilidade realista, da sociedade, da coletividade, das coletividades, entendeu? Então, o espiritismo certamente faz parte da realidade de milhões de pessoas, né? E fará parte, como é o maior manancial cultural, e fará parte certamente, de milhões e milhões de pessoas, certamente de até bilhões de pessoas, no futuro, fará parte do entendimento, né? De espíritos que vieram com a missão de trazer o progresso espiritual, social para a sociedade, para a humanidade, né? Então é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer. E muito obrigado pela atenção de todos, né, que está me assistindo. Aqui eu já fiz umas 100 lives sem pompas, sem púrpuras, né? Nunca fui um palestrante. Minha voz é uma voz aqui no Instagram, entendeu? Então aqui eu falo de tudo. Já tentaram me silenciar, entendeu? Mas eu continuo aqui no Instagram. Pessoas que me tomam como psicótico já tentaram me silenciar, inclusive psiquiatra, psicólogos, pessoas que ironicamente caçoam, tem aquela alegria vilã, né, de tentar silenciar uma pessoa, entendeu? Em nome da verdade, o que é uma contradição, porque a verdade é uma diversificação, é a maior diversidade que existe, entendeu? Então, por isso a caridade, porque sem a caridade nós não diversificamos o nosso saber, a nossa cultura, o nosso conhecimento, né? Então, a caridade, onde há maldade, onde há predomínio da ignorância, não há caridade, entendeu? Então, onde há sabedoria, e ela vem do mundo espiritual, há a caridade, entendeu? Então, onde há amor e sabedoria, há caridade. São duas asas, são duas balanças, entendeu? É uma balança com duas pás, entendeu? Com duas hastes, entendeu? Mas que equilibrada alcança a evolução, alcança o progresso nas coletividades e na humanidade, elevando para patamares futuros os espíritos que aqui estão, juntos com outros espíritos, para mundos superiores, né? Sem me considerar nenhum desses avatares, nenhuma dessas pessoas, entendeu? Então é mais ou menos assim. Muito obrigado, gente, e uma boa tarde a todos vocês. Assim seja.